Pastor, eu quero dizer que essa casa continua sendo a tua casa em Brasília, viu? Essa é a igreja do Senhor. Nós vamos estar sempre de mão dada. Conte conosco. Você sabe que independente das lutas, das dificuldades que passamos e que vamos passar também, com certeza, nós vamos estar juntos. E você tem uma igreja em Brasília quando vier, para te apoiar, para dar um braço amigo e para chorar contigo e se alegrar contigo para a glória do Senhor, amém? Fica à vontade, essa é a tua casa, amém? Oh, glória a Deus! Vamos dar bênção apostólica, né? Que bênção! Graças a Deus, queridos. É bom estar aqui na presença do Senhor, né? Aquele que nos ajuda, nos abençoa, aquele que tem feito grandes coisas por nós, como a palavra do Senhor foi ministrada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nessa manhã tão especial, né? E quando eu cheguei aqui, eu sei que o primeiro domingo é Santa Ceia, e sei que em Brasília vocês têm o costume de cear domingo de manhã. Eu disse a Nívia, eu não vou perder a Santa Ceia, porque eu quero estar lá na casa do Senhor. Depois soube que eu ministraria, e Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero compartilhar. Está no livro de Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Glória a Jesus. Obrigado, Pai. Colossenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 6. Uma palavra muito especial. Amém? Amém. Que diz assim. O título desse texto diz: livres do legalismo por meio de Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e a autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça,
a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Olha para a pessoa do seu lado e diga que Deus quer é que eu e você andemos no Espírito. Oh, glória! Esta é uma palavra extraordinária do apóstolo Paulo, que nos ensina o que é viver o verdadeiro evangelho, o que é igreja, o que é unidade. Se eu terminasse nesse texto aqui, a gente partisse para a celebração da ceia do Senhor, já estava tudo certo. Eu digo que esse texto é um dos textos mais preciosos, mas a igreja do Senhor, ela precisa relembrar todos os momentos esse texto, para que ela tenha consciência do que é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é poder. E eu digo que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é muito simples. É a gente que faz o negócio ficar assim muito florido, não é verdade? Para impressionar os outros homens. Mas o Evangelho de Cristo, ele não precisa de ninguém para te impressionar. Porque o Evangelho de Cristo, ele é poder. E se não tiver ninguém aqui para pregar, o Senhor vai se revelar. Ele vai se manifestar. Amém? E a glória do Senhor virá. E as maravilhas do Evangelho de Cristo irão se manifestar. Porque o Evangelho é poder. E eu digo sempre que ser crente, ser cristão, é ter atitude. Oh glória! É ter atitude. Atitude daqueles que vivem o Evangelho verdadeiramente. Essa palavra diz que nós devemos transbordar de gratidão. A ingratidão não combina com crente. A ingratidão não combina com aquele que está no Senhor. Ai, mãe Loide, mas deu tudo errado esse ano. O ano ainda não acabou. E mesmo que acabe o ano sem que você receba aquilo que gostaria, ou viva aquilo que gostaria de viver, não há motivos para você não agradecer. Você está vivo. Você continua com o chamado. Oh glória! Você, querido, continua debaixo do projeto de Deus. E a igreja do Senhor nos ensina esse texto. Deve transbordar de gratidão. Tenhamos o cuidado de não sermos escravizados a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo. Eu sempre digo que, infelizmente, a igreja pós-moderna é uma igreja que está parecendo a filosofia da Seixo Noyer. Você chega lá, como diz aqui o apóstolo, nesta palavra, no versículo de número 20, já que nós morremos com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencem a Ele, vocês então se submetem a tais regras. Que regras? Não manuseie, não prove, não toque, sabe? Eu falo que a gente, infelizmente, estamos vivendo debaixo de regras. Sabe aquele negócio? Para ser feliz. Número 1, número 2, número 3. Quer dizer, para ser feliz, eu e você precisamos viver o Evangelho de Cristo e nada mais. Estamos falando e dando tantas dicas para o sucesso. E infelizmente, a igreja pós-moderna está fracassada. Primeiro vento que passa, se desvia. Primeiro vento que vem, não sou mais crente. Primeiro vento que passa na igreja, muda de lugar, muda de igreja, não é?